Trabalhar em uma piscina sem ter formação de educação física? Como isso? É possível? Vamos lá? Depois de tanto tempo, eu recebo todo dia um monte de pergunta, mas você tem formação em quê? Mas como que você conseguiu? Vim aqui contar a minha história, como eu consegui o trabalho na piscina. Eu já falei que eu trabalhava como garçonete aqui na Itália, vou deixar até o card aqui, contei tudo, quanto eu ganhava, tudo certinho, como eu consegui. E aí, lá pra março, alguma coisinha assim, eu entrei no site da piscina aqui da cidade que a gente mora pra procurar curso de natação. E aí, quando eu entrei no site deles, eu vi que eles estavam precisando de gente pra dar aula de ginástica. Sim. E aí, eu falei pro Rafa, pô, que interessante, seria muito legal, eu gosto da área de esportes e tal. Ah, não vou mandar, porque eu não tenho educação física. Com certeza, eles vão pedir a formação e eu não tenho, então nem vou perder meu tempo. E aí o Rafa falou, mas não é bem o que tá escrito. Eles estavam pedindo vontade, paixão, pessoas que gostam de falar em público e tal. E eu falei, tá, vou tentar, né? Mas até falei pro Rafa, Rafa, esquece, essa ideia é doida, mas tentei. Me chamaram pra uma entrevista. Falaram pra mim assim, olha, vai em 2, 3 aulas e depois você fala com a gente como se você se vê ali, né? Igual as professoras que estão dando aula, se você se vê ali. E eu fui, adorei. E aí depois disso, falei pra eles demoraram muito pra entrar em contato comigo, porque tava tendo troca de coordenação. Então eles demoraram, inclusive mandei uma mensagem pra eles e nada. Lá pra junho, eles entraram em contato comigo com uma nova coordenadora, que é minha coordenadora da área de ginástica hoje, que eu comecei o meu percurso pela área de ginástica. Sim. E aí ela, bom, vamos conversar, tal, e fiz mais uma vez uma entrevista, né, com ela. Foi bem uma segunda entrevista. Foi uma segunda ela que perguntou quais eram as experiências na área. O que eu gostava de fazer como esporte e tal. E eu contei, né, tem noção de ritmo, de música principal de tudo. E eu tinha feito 10 anos de sapateado profissional e tal, enfim. Nunca trabalhei na área, mas eu tinha aí um percurso de hobby, assim, na área de esporte. E aí eu falei com ela, foi uma segunda entrevista que eu já tinha feito com a primeira coordenadora que tinha saído da piscina, com o diretor, e depois eles me chamaram, e ela me chamou. Então eu comecei um treinamento gratuito, não paguei nada, e nem eles pagaram pra mim, com mais 7 meninas. Então eram 8 meninas no total. Então a gente teve a parte teórica, a gente teve a parte prática e era assim, era muito puxado, porque às vezes tinha que ficar muito tempo na piscina aprendendo. Os movimentos, que o importante dessa área, até vou cortar, Dan, para você poder ensinar e falar, gente, faça esse movimento, você precisa entender como é esse movimento em água. Sim. Porque senão você fala, faz esse movimento. As pessoas vão imitar e vão fazer um movimento igual, Exato. mas não vão conseguir trabalhar bem. Então você tem que explicar bem como que é o movimento para a pessoa entender e conseguir trabalhar bem. Sim, exatamente o que o Rafa falou. Então tem que aprender o movimento fora da água, dentro da água, a postura, porque a gente tá lidando com o público, tá lidando com pessoas, tá lidando com movimentos, exercícios. Se faz alguma coisa errada, é complicado. A pessoa se né? machuca, prejudica a pessoa. Então a gente precisa ter responsabilidade acima de tudo nessa área. Sim, então assim, eu comecei lá pro junho e tal, que aqui começa a estação em setembro. Sim. Então lá pra agosto eu descobri que eu passei e que eu ia ganhar um horário. Eu e mais uma menina, de 8 meninas. Fiquei super feliz e tal. Inclusive eu tenho até o material aqui, então é tudo isso de material, mais outros, tem várias coisas de material. Isso tudo é da área fitness. Tá, que foram cursos que a gente foi fazendo, o Rafa também entrou, é a segunda parte. Sim. Então, foram cursos que a gente foi fazendo, então comecei na área de ginástica base. Nessa eu ganhei 3 turnos e depois a minha coordenadora falou, preciso de você para outro dia. Então nessa brincadeira eu ganhei segunda e sexta. Já pegou 2 horários fixos direto. Só para falar uma coisa para vocês, eu tô falando hidroginástica só para vocês entenderem melhor, mais ou menos, mas é um pouquinho diferente, tá? É uma ginástica em água. Mais ativa. Mais ativa, tá? É um pouquinho diferente do que a hidroginástica, mas só para vocês entenderem essa comparação. Inclusive lá no Insta a gente já deixou vários stories. Sim, eu dando aula, o Rafa dando aula. Eu dando aula, Dan dando aula. Então se vocês acompanham a gente, vocês vão conseguir sempre pegar. Agora não, porque as piscinas infelizmente estão fechadas e a gente não está trabalhando. Mas quando a gente estava ali trabalhando, a gente sempre postava alguma coisinha. E aí, seguindo o meu percurso, né?
ganhei esses 2 horários e aí depois de umas 2 semanas a minha coordenadora me chamou e falou assim, olha, tem uma outra coordenadora querendo falar com você para você começar na Aqua Benessere, que é uma ginástica mais doce, diretamente feita para pessoas mais velhas ou pessoas que têm problemas nas articulações, que têm problemas nas costas. Então são feitas em 2 piscinas diferentes, uma na piscina um pouquinho mais quente e a outra numa piscina funda que usa uma cintura. E é uma ginástica mais doce, são mais ou menos os mesmos movimentos, mais tranquilo. Então eu fiz uma outra formação com ela. Específica para essa área, porque precisa. Sim, para começar a dar aula também nessa área, que hoje em dia eu sou super apaixonado por esse. Super fã dessa área. Sim, porque assim, são alunos que precisam ter um relatório para entrar ali e o máximo são 12 pessoas na água quente, então você tem um contato mais próximo. Você acaba criando um relacionamento com as pessoas. Enquanto na outra são 30 pessoas, 20 pessoas, então assim, é muita gente. Tem gente que vai ali, compra o bilhete, faz com você e não é que... Uma, 2 vezes e não mantém uma frequência. Exato. Mas óbvio que tem aqueles que fazem a longo período, né? Sim. Fazem 3, 4 meses, inclusive tem gente que lá faz anos. Então... Mas é meia dúzia de pessoas que param pra conversar com você, porque às vezes faz a aulinha e vai embora. E quando eu entrei na piscina, eu vi que tinham posters também no mural, assim, pra dar aula de natação. E eu já, inclusive, na primeira entrevista que eu fiz com o meu diretor, eu falei assim, mas vai precisar, né, do italiano, eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade, né? Porque que eu entrei, ele falou assim, não, você tem que saber mais ou menos os movimentos que você vai passar, explicar um pouquinho. Saber explicar, mas não fica preocupada. Só que se você quiser começar a dar aula de natação, aí sim você vai ter que fazer um curso pago. A parte, fazer um estágio e saber falar um pouquinho mais o italiano, inclusive para passar na prova, né, oral e na prova escrita. Não é escrita, é de múltipla escolha. Isso. Então, assim, são 2 dias de testes e eu vou chegar aí também, então eu fiquei com isso na cabeça, né? Em setembro eu comecei na área da ginástica, logo depois eu comecei com a ginástica doce, né, da Aqua Benessere. E aí nessa eu já entrei no curso para dar aula de natação, tá? Eram 3 meses de curso, sábado e domingo o dia inteiro, com aulas teóricas e práticas, porque as teóricas a gente era tipo 8 da manhã e à tarde fazia pausa do almoço, voltava para a piscina para fazer a prática e eram com às vezes até atletas, né? Sim. Atletas amadores e tal, que faziam um curso ali. Então assim, um grupinho aí de 20 pessoas que fez esse curso junto comigo. Teve aula de anatomia básica, socorro, então assim... Primeiros socorros, não pronto-socorro. Pronto-socorro é pronto-socorro, sim. Então é de primeiros socorros. E aí esse daqui é o livro. Livrinho fininho, básico. Tá bem já estudadinho, como vocês podem ver. Então isso tudo foi o que eu estudei. Pra prova. Okay. Tranquilo. E essas daqui são as 1000 perguntas, tá? Que também vem... 1000 perguntas que todo mundo quer fazer. Não, brincadeira. São 1000 perguntas relativas, então daqui 50 cai na prova, tá? Então tem a área, por exemplo, aqui, atividade especial de maternidade, biofisiologia, da escola de natação, como lidar com crianças, metodologia. Gente, é muita coisa. Inclusive é bacana porque a Dan teve que fazer estágios em cada área da piscina. Então, por exemplo, ela teve que fazer estágio na ginástica, em teoria, né? Ginástica em água, Sim. que é aquela que ela já dava aula. Não precisou fazer porque ela dava aula. Ela foi minha coordenadora assinou pra mim. As duas coordenadoras, né? A Aqua Benessere, que era a ginástica com os idosos, também assinou pra ela porque ela já dava aula. Aí ela teve que também fazer aula com as gestantes, né? Sim. Lógico, ela não entrou em água, ela ficou de fora observando como uma estagiária, como se ela estivesse aprendendo. Depois os coordenadores foram e assinaram. Na Escola Noto, na escola de adultos. A Escola Noto nada mais é do que a escola de natação. Então, para crianças. Pra criança. Quando a gente fala Escola Noto, é dando aula para crianças, né? Exato. Até que 10 anos? Já pegou grupos? Não, até 16 anos. 16 anos. Grupos de 16 anos 16 já de garotos. Só que não para por aí, tá? Esse é o básico. O básico
do básico. Aí tem o nível 2. Depois desse nível 2, do curso do nível 2, que você tem que esperar pelo menos 6 meses entre um e outro, aí sim você pode escolher outras áreas. Então eu quero me especializar em gestantes, eu quero me especializar em deficientes, eu quero me especializar, enfim. Em atletas, isso é importante. Em atletas. Não, você não precisa ter sido atleta, né, profissional para dar aula de atleta profissional. Óbvio, se você já tem, se você já nada, foi um atleta, você tem uma noção básica. Você tem um currículo a mais ali. Currículo a mais. É como a gente tem os técnicos de futebol. Foram geralmente jogadores de futebol. Tem aqueles que não, não é a sua maioria, muito pelo contrário, a maioria geralmente já jogou futebol na vida. Exato. Então é basicamente a mesma coisa. Voltando pro curso, nesse curso que me perguntaram muito, quanto que você pagou? 570 euros, tá? E aí depois, a cada ano, eu tenho que renovar a minha licença para dar aula, que são 70 euros. Então, todo setembro eu tenho que pagar esses 70 euros, tá? Então, depois que eu passei no curso, logo depois eu comecei a dar aula, foi muito rápido também. Então, aí eu já tava na ginástica Dolce e dando aula de natação. Foi tudo muito rápido. Em fevereiro de 2020, estava eu dando aula e vi que a coordenadora das crianças especiais estava ali só olhando, falando com a minha outra coordenadora. Achei estranho, porque a gente só se batia o olho e dava oi. Até que ela veio me chamar para conversar e falar umas coisas. Você tem interesse em dar aula para crianças especiais? E eu falei, opa! Com certeza! É um desafio muito grande, né? Até cheguei em casa na época pro Rafa, falei, eu nunca pensei como, né, quem sou eu pra dar aula para crianças especiais. E hoje em dia, uma das áreas que eu mais gosto ali dentro, é assim, muito bom mesmo. Então, e ela, o que acontece? Ela usa a piscina, mas ela não é da empresa da piscina, ela usa a piscina. É terceirizado. É terceirizado. Então, assim, eu tenho 2 contratos. Com ela e com a piscina, né? A piscina, ginástica doce e escola de natação. E com ela, que é separado com as crianças especiais. Então a gente entrou num consenso com os meus horários, porque eu tinha que sair um pouquinho antes das crianças especiais para ir para a escola de natação. Ela já tinha falado com o meu diretor, já tinha falado com a coordenadora. Já tinha orquestrado todo o esquema antes de chegar na Dani. Então, assim, o meu percurso na piscina começou em abril de 2019 com o curso, tá? Abril, com a entrevista. Com a entrevista, a primeira vez que ela pisou na piscina para trabalho. Comecei a trabalhar em setembro de 2019 e eu tava em todas essas atividades em fevereiro de 2020. E assim, é muito doido porque lá dentro uma coisa vai puxando para outra porque eles precisam. Já fui chamada para outros projetos lá dentro que não batiam o horário. Quando é verão aqui, eu ajudo no camping, que aí as crianças passam o dia inteiro, a gente faz atividades, vai pra piscina. Como se fosse um acampamento na piscina. Sim, então eu respondo pelas crianças que ficam comigo quando a gente vai pra piscina, tá? Porque eu tenho a licença pra isso. E aí, então assim, já aconteceu também de, por exemplo, eu tá nadando, eu posso usar ali o espaço da piscina, porque eu sou professora, e me chamarem e falarem, olha, urgência. A menina tá passando mal, vai dar aula lá. Então, vamos embora. Ou então, dando aula de natação e minha coordenadora da ginástica puxar e falar assim, preciso de você lá agora. De uma substituição agora. Eu já falei com a coordenadora de natação, ela vai pôr alguém no seu lugar. É loucura. É uma coisa de louco, É loucura. E aí, isso também, assim, substituições atrás de substituições. Sim. Então, assim, é uma coisa muito boa, é um trabalho que rende muito. Então, pra quem pergunta, rende muito. Sim. E aí, conforme foi indo as coisas, essa história toda, a minha coordenadora um belo dia me vira e fala, seu marido trabalha com o quê? E eu falei pra ela, é interessante, mas ele não tá afim de fazer a formação de ginástica, não? E foi assim que eu comecei. E aí o Rafa começou com um turno de quinta-noite, depois ele foi o turno pra sábado também. Basicamente a minha história foi um pouco mais abreviada do que a Dan, justamente porque eu estava já com uma frequência na piscina, eles já me viam porque eu ia buscar a Dan. E às vezes ele era muito interessado. E eu sempre estava ali prestando atenção, então a coordenadora ajudando. Inclusive, teve ocasiões que o presidente me chamou para ajudar e eu tive que sair pela piscina ajudando ele. Enquanto eu estava trabalhando. Enquanto a Dan estava trabalhando. Então já aconteceu situações assim.
E aí ela me chamou, Sim. Fiz a formação igual a Dan fez, porém a minha foi um tempo abreviado, Foi né? porque eles estavam precisando muito e eles não chamaram as outras meninas que fizeram comigo, porque assim, viram que às vezes não era pra isso, tem gente que às vezes entra, dá uma aula e fica desesperado na frente de tanta gente. Então por isso que ela fez esse percurso com o Rafa. Um pouco mais curto. E ela acelerou porque depois que o Rafa acabou a base, a gente foi fazer juntos o curso ela deu curso pra gente de surf, de crossfit em água, de bike em água, de tapete, esteira em água. De esteira em água. Então assim, a gente fez todo esse percurso, né, Rafa? Sim, e o bacana é que assim, não é você chega, aprende o básico e fica fazendo aquilo o resto da vida. Não, você chega lá, você tem que ter, a gente chama aqui de aggiornamento, que são as atualizações. São os, a Dan tem aqui, são os cursos de atualização. Exatamente. Para você se aprimorar. A hidrobike, que foi a surfit, Sim. a aquacross. Então a gente vai se formando. Que é esse daqui. E é só isso? Não. Todo ano, que agora esse ano teve bem menos, mas todo ano tem convenções sobre isso, onde você vai para aprender novas técnicas. Que, inclusive ela tinha me chamado para ir também, infelizmente não rolou. Não rolou esse ano, mas lógico, vai ter outras oportunidades. Sim. E o bacana é que essa nossa coordenadora, ela fez diversos cursos pagos muito caros e passou pra gente. Então a gente não pagou nada. Ela passa toda a formação que ela teve pra gente, então a gente tem por tabela. E aí, se você quiser se aprofundar mais, ir atrás de outros certificados, tem o curso que é pela federação e tem outros cursos que eles não dão certificados, porém você agrega para o seu currículo. Exato. Na hora que você vai se apresentar para um lugar, você tem, né? Você tem esse currículo. Eles consideram muito, então tem até um lugar que se chama H2O, algo assim, H2O Fitness, que inclusive eles têm muito material que eles vendem para piscina, que os cursos deles são excelentes. E então assim, uma coisa vai puxando a outra, então você faz cursos no final de semana, às vezes você viaja para fazer esses cursos fora e volta com essa formação. E a gente foi pegando as formações dela, ela fazia uma formação e já queria encontrar a gente. Pra gente. Lembrando uma coisa, esse curso aqui que a Dan fez, como vocês podem ver, FIN, Federazione Italiana di Nuoto. O que significa? É a Federação de Natação Italiana, é reconhecido por ela. É ela que faz esse curso, tá? Todos os outros cursos de instrutor na área da natação, é tudo a FIN que faz. Sim. Tudo a FIN que faz. Já esse curso de Aquagym, Aquabenessere e outros afim dentro das piscinas, são os coordenadores especializados e tudo mais, mas eles que fazem a formação. Para ela dar aula de natação, ela precisa de uma licença. Até para as crianças especiais também. Até para as crianças especiais precisa também ter essa licença. Já para a Aquagym, a Aquabenessere, essa outra parte, não precisa de uma licença, mas você precisa sim de uma formação, que é a que a gente fez. Então muita gente pergunta, mas e formação? Que tipo de formação precisa? Onde eu consigo fazer esses cursos? Geralmente as próprias piscinas disponibilizam. Tem que sempre estar atento com o calendário deles. Esse ano, inclusive, ia ter agora em outubro. Em outubro online. Eu ia fazer esse mesmo que a Dan fez de instrutor de natação. Acabou não dando certo, né? Mas sempre tem que estar atento aos calendários da federação e aos calendários da piscina, né? Então é sempre, você chegou numa cidade, tem uma piscina, você se interessa nessa área, manda um e-mail, gente, eu tenho interesse. Ou vai até lá. Ou vai até a piscina, que também isso daí conta muito mais do que só mandar um e-mail, lembrando. Sim. Mas liga, confirmar, o coordenador de tal área vai estar aí, que eu preciso. Ou o coordenador da piscina está, o diretor, posso falar com ele. Eles são sempre muito disponíveis, isso tá? É bom lembrar. Ou marcar horário com ele não é um problema. Lembrando que o curso de ginástica, no curso da FIN, já tem. Ele tem também. Então, assim, não é que eu super participei, inclusive eu pedi para a coordenadora dispensar um pouco, porque eu já tinha feito o percurso. Então, eles dão uma base também. Sim. Se eu vou fazer o curso, vou pagar. Tem uma parte que é de ginástica em água também, para você ter uma noção. E também você pode, depois de alcançar alguns níveis, ir se direcionando para essas áreas dentro das formações que a FIN disponibiliza.
Então tem ali a parte de maternidade, como a Dan falou, tem a parte de maternidade, parte de aquagym, da ginástica em água e diversas outras. A gente contou um pouquinho do nosso percurso aí na piscina, vocês sempre perguntam como que funciona, o que você é formada e tal, o que você fez para conseguir. Tá aqui para vocês esse material, tudo explicadinho, tudo detalhado. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like. Tchau, tchau. Até a próxima.